Doutor Bruno, a legislação brasileira que regulamenta até a própria função da magistratura, etc., estabelece limites à ação do magistrado nesses casos, ou dos próprios advogados, dos próprios operadores? Há mecanismos que possam, enfim, delimitar bem qual é o campo, o espaço da decisão, da sentença? Bom, se eu entendi, a legislação coloca limites à consideração do juiz para os casos em gênero, e mesmo para o advogado, na postulação, coisas assim. Bom, diretamente não há o que diga, olha, o juiz tem que sopesar as consequências socioeconômicas de suas decisões, ou o advogado deve sopesar as consequências socioeconômicas da tese que vem desenvolvendo, até porque se houvesse uma obrigação de sopesar isto em tudo, não é? Nós chegaríamos a um exercício de impossibilidade de exercício dessas profissões. Teria quase uma camisa de força impedindo. Nós teríamos um impedimento de exercício dessas profissões. Mas são certas causas, não uma cobrança, olha, me deve R$1.000, eu cobro ali, isso são repercussões interpartes. Né? Mas se a gente for lembrar aqui, por exemplo, parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, juros reais de 12% ao ano. O Supremo Tribunal Federal decidiu, essa regra não é autoaplicável. Né? Muitos criticaram, outros elogiaram. Mas vamos imaginar, o que são juros reais? Alguém dirá, é tudo aquilo que está acima do patamar da inflação oficial. Mas nós temos N índices de inflação segundo enfoques. Qual índice seria utilizado? E mais, quais são os componentes da taxa de juros? Qual é o objetivo de cada componente? Enfim, se o Supremo Tribunal Federal dissesse é autoaplicável, qual a extensão da discussão que ele ia instaurar internamente e quais os efeitos isso ia gerar até no exterior? Né? Pois o dinheiro hoje ele não tem pátria, né? E uma decisão dessa poderia motivar até o quê? Insegurança do investidor e retração do mercado, retirada do dinheiro, diminuição das nossas reservas, restrições a empréstimos internacionais, tanto para a União, Estados e municípios, quanto para as empresas. Sim. Nós teríamos uma retração econômica, olha só. Então, o Supremo Tribunal Federal, na hora de decidir aquilo ali, teria repercussões econômicas e sociais muito sérias. Muito profundas, muito sérias. Se ele diz sim, é autoaplicável, nós estaríamos hoje com o nosso presidente se vangloriando de que o Brasil empresta dinheiro ao FMI, ou nós estaríamos com o Pires na mão, pedindo dinheiro ao FMI. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com esse debate. O Via Justiça está de volta debatendo hoje as repercussões econômicas das decisões judiciais. Nossos convidados são o advogado Luiz Fernando Valadão e o juiz Bruno Terra Dias, que é da 22ª Vara Civil de Belo Horizonte. Doutor Luiz Fernando, o senhor comentava comigo, antes da gente começar o programa, um caso curioso ocorrido na Prefeitura de Belo Horizonte, certamente em outras prefeituras brasileiras, que diz respeito à cobrança da taxa de limpeza pública, sim, né? Sim. Que foi considerada em um determinado momento inconstitucional. Isso. E, ao mesmo tempo, houve uma decisão autorizando que ela fosse cobrar por razões de ordem econômica, o senhor diria? O que eu afirmei no início aqui, o magistrado, na minha ótica, está autorizado a fazer avaliações sob a ótica econômica, desde que a lei lhe autorize. E isso é interessante que, em algumas situações, a lei autoriza o presidente do tribunal a suspender os efeitos de determinada decisão, se aquela decisão atinge ou traz efeitos sob a ótica social, política e econômica. Né? Então, eu me lembro bem, já há um bom tempo atrás, houve uma série de mandados de segurança contra a taxa de limpeza pública, sabidamente tida como inconstitucional. E já se acenava com essa tese de uma forma muito já forte, já bem clara nesse sentido.
Mas qual que era o argumento? E aí o tema do nosso debate, a questão econômica. Qual que era o argumento do município quando deparava com liminares ou com sentenças concedidas em mandado de segurança? Ora, independente da constitucionalidade ou não, nós temos um momento grave agora que, se nós estiparmos essa taxa do nosso cenário, né, da nossa vida aqui orçamentária, nós vamos ter um buraco. A limpeza pública pode entrar em colapso. Vai entrar em colapso, argumentação. exatamente. Nós nos preparamos para isso. É uma tese jurídica, mas ela tem repercussão econômica. E o presidente do tribunal, à época, concedia a suspensão dos efeitos das decisões, se valendo mais deste argumento econômico. Se reservava para uma apreciação mais profunda sobre a constitucionalidade a posteriori, mas segurava as finanças públicas, assegurava as finanças públicas, suspendendo os efeitos daquelas decisões. E essa questão está resolvida ou hoje continua? Não, hoje já está. Hoje é sabido que a taxa de limpeza pública é inconstitucional. Aí, o que aconteceu? Aquela questão que nós sempre debatemos. Nós temos administradores que vêm e vão, conforme os resultados aí das eleições. E eles têm que ter responsabilidades. Eles têm que instituir tributos, trabalhar em cima de tributos com eficiente assessoria de advogados públicos, que são indispensáveis para a criação e a instituição desses tributos. Ora, na ocasião, elaborou-se uma lei, trabalhou-se ao redor de uma lei que tinha um problema de ordem jurídica. E esta deficiência jurídica levaria e levou à decretação de sua inconstitucionalidade, mas com repercussões econômicas. O que teve que ser feito? Tem que ser feita uma nova lei, sanando, resolvendo esse problema jurídico para que ela pudesse ser, então, placitada pelo judiciário, considerada constitucional. Está aí sendo cobrada uma taxa hoje, a taxa já é TCR, mudou, mas mudou também a redação da lei, agora ela é constitucional. Está dentro da lei. Está dentro da lei. Doutor Bruno, esse exemplo citado pelo doutor Luiz Fernando mostra uma inconsistência, às vezes, que ocorre em determinadas leis, né? E taxas, etc., principalmente na área tributária. Esse tem sido, vamos dizer, um grande problema para a justiça, ou seja, as demandas contra o poder público, que são a grande maioria que a gente tem na justiça, são decorrentes de, vamos dizer, defeitos na formulação da legislação? Nos nossos tribunais superiores estima-se que algo em torno de 70% das demandas sejam contra o poder público. Mas a nossa Constituição, ela valoriza sobremaneira, e corretamente valoriza sobremaneira a cidadania, e com isso obriga o Estado a abrir as portas do judiciário. Então nós podemos dizer o seguinte: se tudo for feito corretamente, teremos serviço bastante para justificar tantos advogados e tantos juízes. E quando não se faz tão corretamente, aí o serviço vai além da carga possível para tantos juízes e tantos advogados. É claro que nós temos, então, demandas muito sérias, né? Porque nós temos uma Constituição que é especiosa, ela desce a muitas minúcias, desce a muitos detalhes, e temos uma legislação federal também muito especiosa. É difícil, muitas vezes, ao administrador e ao próprio legislativo atentar para tantas minúcias. Muitas vezes ocorre na sede da Constituição um confronto de interesses. Existe um confronto aparente entre duas normas dentro da mesma Constituição que parecem autorizar um determinado procedimento e, ao mesmo tempo, desautorizar. E quando acontece esse tipo de confronto, nós vamos ter o quê? A necessária decisão judiciária para saber qual o interesse, qual o princípio, qual o valor haverá de prevalecer naquele caso. Ou seja, caberá sempre ao judiciário dirimir essas dúvidas. Caberá sempre ao judiciário. E aí é só lembrar, para colocar no plano do concreto, sair um pouco do abstrato, né? Nós podemos considerar aquela questão do direito à vida. Sim. Tá? Saindo da questão das repercussões econômicas, mas isso dá uma repercussão social importante, né? Questão do anencéfalo. Não é? Ora, travou-se uma discussão muito séria sobre esta questão. Não travou-se? Por quê? Porque nós temos ali a Constituição protegendo o direito à vida e, ao mesmo tempo, a dignidade da pessoa humana. E aí houve a necessidade de discussão sobre a qualificação do anencéfalo como pessoa e a questão da dignidade da vida para se estabelecer um parâmetro de valor prevalecente. Perfeito. Então, se tudo der certo, há muito espaço para discussão.